Beleza, pessoal? Dando continuidade, então, aos nossos assuntos aí da disciplina de desenvolvimento para o web, hoje a gente vai falar um pouco sobre o JSON, que é o JavaScript Object Notation, né? E como que a gente vai utilizar ele com o Ajax no jQuery e PHP. Bom, o JSON, né, JavaScript Object Notation, é um formato para a gente armazenar e transportar dados em diversos sistemas, né? O JSON ele é um formato de intercâmbio, de transferência de dados leve, né? Ele é independente de linguagem e ele é autodescritivo e fácil de entender, né, por seres humanos. Ali tem um asterisco na questão da linguagem, porque ele apesar de ele ser independente de linguagem, né, qualquer linguagem pode utilizar a notação de objetos JavaScript, ele é uma notação derivada da sintaxe de notação de objetos no JavaScript, né, mas o formato ele é apenas um texto. Quando eu tenho um arquivo JSON, ele é um texto, né, que pode ser lido como um objeto de uma notação de objeto JavaScript. O código para ler e gerar dados JSON pode ser escrito em qualquer linguagem de programação. Isso que a gente vai ver na aula de hoje, né? A gente vai ver um pouco sobre o JSON dentro do próprio JavaScript e o JSON dentro do PHP, né? Se a gente for fazer um paralelo, o JSON ele está, por exemplo, para o XML, né? O XML também é uma linguagem de notação de objetos, né? Uma linguagem de marcação, né? Se vocês observarem, do lado esquerdo a gente tem um arquivo JSON e do lado direito um arquivo XML, né? Ambos fazem o mesmo tipo de notação, né? Eu tenho um elemento funcionários que possui um vetor de funcionários, né? Cada linha ali do JSON, linhas 4, 5, 6, é um funcionário específico, né? Eu posso especificar o nome e o sobrenome de cada um, assim como no XML, né? Só que percebam que a quantidade de caracteres, por exemplo, que eu preciso para trafegar um arquivo JSON é muito menor do que a quantidade no XML, né? Por exemplo, o XML ele necessita que você tenha uma tag de abre e fecha para especificar um dado. Por exemplo, ali, linha 4, nome, né? Ana, fecha tag nome. Se a gente observar na linha 4, eu só tenho ali nome, dois pontos, Ana. Isso já serve para passar a transferência de informação que eu preciso para minha aplicação, né? E onde que a gente vai utilizar o JSON? Na verdade, a gente já está utilizando, né, na aula passada, a gente trabalhou com alguns exemplos aí de Ajax, com o método get. E quando a gente passou lá naquele exemplo, se eu não me engano, acho que esse é o exemplo 3, a gente passava valores, né, passamos o valor V1 e o valor V2, a gente já estava utilizando a notação do JSON, né? O segundo parâmetro, ele já é um objeto de notação JSON dentro do método, né? Entre chaves, primeiro nome ali, o V1, é o que eu estou enviando, dois pontos, o que eu vou enviar para aquele valor, né? Vírgula, o segundo elemento do objeto, né? Então, a gente já estava utilizando ali dentro de uma lista, né, de valores entre chaves. Então, o JSON, ele basicamente ele é separado, a lista de elementos é separada dentro das chaves, né? Então, sempre vai ter um abre e fecha chaves, e a lista de valores deve ser passada dentro das chaves separadas por vírgula, né? No caso do exemplo, a gente está passando dois elementos, né? Se tiver um elemento só, não vai ter vírgula, né? Mas vai ser primeiro elemento, né? Ali, índice 1, dois pontos, valor 1. Índice 2, dois pontos, valor 2. Índice 3, dois pontos, valor 3. Assim por diante, né? Então, no exemplo, a gente tem os seguintes valores sendo enviados em formato JSON. A gente está enviando, né, trafegando os dados V1 e V2 com, respectivamente, os valores presentes nas variáveis valor 1 e valor 2, né? Então, valor 1 e valor 2 a gente recebe dos formulários, né? O valor 1 igual a input namex.val, então ele está pegando o valor do input namex e atribuindo ao valor 1. Então, V1 vai ser trafegado com exatamente o valor que está na caixa de texto, né, do namex. E o V2 a mesma coisa do name y.
Caso um elemento da estrutura deve ser um vetor, né, um array, quando a gente trabalha com tráfego de dados, às vezes a gente envia mais de um dado para o mesmo tipo de informação. Então, nesse caso, a gente vai colocar isso dentro de um colchetes, né, como a gente costuma utilizar nas linguagens de programação. Então, neste exemplo, a gente tem uma variável JSON com uma coluna funcionários, né, e essa coluna é um vetor de valores. Né? Então, funcionários, dois pontos, se você observar depois dos dois pontos, tem um abre e fecha colchetes. Então, significa que funcionários não é um dado final, não é apenas uma string que vai representá-lo, né? É um array. Então, dentro de funcionários, eu possuo um vetor de valores, onde na funcionários na linha 0 eu tenho um elemento, né? JSON funcionários na linha 1 eu tenho outro elemento, funcionários na linha 2 eu tenho outro elemento. E percebam que cada elemento dessas linhas é um outro objeto, né, dentro da minha lista de valores. Então, quando eu preciso passar vários valores de um array, eu posso passar eles em várias listas de elementos. Né? Então, tenho ali a primeira lista na linha 4, a segunda linha na linha 5, terceira lista na linha 6. Então, eu tenho um vetor de subobjetos JSON. Né? E beleza, né? Vamos ver um exemplo aí na prática disso. Então, eu tenho aqui um script, né, em HTML e JavaScript. Eu estou utilizando a biblioteca jQuery 3.5.1. Né? E se vocês observarem, eu programei aqui, quando o documento estiver pronto, um clique do botão btn, né, que eu tenho lá embaixo na linha 28. Quando eu clicar nesse botão, eu estou especificando uma variável f, que ela é um objeto de notação JSON. Ó. Minha var f é o funcionários, né, um vetor de elementos de funcionários. E aí o objetivo é colocar os funcionários no formato de ABNT. Né? Então, eu vou pegar os dados lá do vetor e colocar esse formato ABNT, que é sobrenome, vírgula, nome, né? Dentro da div receptora. Percebam que eu tenho ali um cifrão.it. Né? Antes de a gente falar como os dados vão chegar lá no texto, vamos fazer um parênteses aqui e falar um pouco desse cifrão.it. Né? O cifrão.it ele é um método do jQuery. Ele é semelhante ao foreach do PHP. Lembram como funciona o foreach? Né? Foreach é para cada. Né? Então, para cada posição do vetor, né, execute uma determinada ação. No caso, a gente tem aqui a sintaxe padrão do it é cifrão.it, abre parênteses, o primeiro parâmetro é o vetor que eu quero percorrer, né, vírgula, function índice valor, né? Abre colchetes. Então, o que tiver aqui dentro do colchetes, para cada valor que eu tiver dentro de V, vai ser executado como índice, né? O índice do valor, o índice do vetor e o valor daquele vetor naquela posição do índice. Né? Então, aqui, ó. Significa que para cada posição do vetor V, o laço irá executar a function com os valores índice e valor sendo respectivamente o índice e o valor daquele momento do laço. Né? Então, por exemplo, na primeira vez que o laço rodar, né, no nosso exemplo aqui, o índice será 0 e valor será toda a linha do primeiro nome. Então, valor vai ser o quê? Todo esse objeto JSON aqui, ó, da linha 13, né, entre chaves. Na próxima vez, valor é 1, né, índice é 1 e valor é a linha. Na próxima vez, índice é 2 e valor é a linha. Né? E aí, para acessar esses objetos no formato JSON, eu vou utilizar o quê? O valor, né, vai ser uma linha toda. Então, eu não posso só imprimir valor. O valor, ele é valor nome ou valor sobrenome, que são as subinformações do objeto. Então, percebam que aqui no meu for each, ó, dentro da função, eu estou concatenando na minha variável texto, né, inicializei ela vazia, e a cada vez que o laço roda, eu concateno valor ponto sobrenome. Então, na primeira vez que o laço roda, ó, valor é quem? Toda essa linha. Né? Valor ponto sobrenome é Silva. Então, vai ficar Silva, concatenado com vírgula, espaço, concatenado com valor ponto nome. Nome é Ana. Então, vai ficar Silva, vírgula, Ana. BR.
Na próxima vez que o laço rodar, ele vai pegar do meu vetor f de funcionários, quem? A próxima linha. Então, o índice é 1, né? Eu não estou usando o índice aqui dentro desse laço de repetição, só o valor, tá? Mas no caso o índice seria 1 se eu precisasse utilizar ele aqui na programação, e valor agora vai ter valor sobrenome Ribeiro, valor nome Maria. Então vai ficar Ribeiro, vírgula Maria. Na próxima, ele vai para a próxima linha, né? E aí eu tenho o índice 2 e valor é todo esse elemento novamente. Então eu tenho valor sobrenome Sanches, vírgula, valor nome José. E aí, ao término desse laço de repetição, eu montei a minha variável texto, que eu utilizo para inseri-la dentro do HTML da div receptora aqui. Vamos verificar isso lá na prática. Então, se eu clicar aqui dentro, ele preenche para mim essas informações baseadas no meu vetor, beleza? Bom, como é que a gente trabalha com jQuery, Ajax, JSON e PHP? Né? Eu posso também fazer o meu JavaScript receber um objeto JSON via Ajax. Né? Nesse exemplo, quem que vai ser meu objeto JSON? Vai ser o retorno da chamada para funcionários.php. Então eu vou ter um script aqui no qual ele vai montar uma variável de vetor PHP. Eu montei aqui, funcionário na linha 0, coluna nome Ana, coluna sobrenome Silva. Funcionário linha 1, nome Maria, sobrenome Ribeiro. Funcionário linha 2, nome José, sobrenome Sanches. Né? E aí eu falo que funcionários, na posição funcionário, é igual a funcionário. Né? Por que eu fiz isso? Para seguir mais ou menos o mesmo padrão que eu estava utilizando aqui local. O meu F não era um funcionários, que tinha na posição 0, nome, sobrenome, na posição 1, nome, sobrenome, na posição 2, nome, sobrenome. Então, eu definia o mesmo formato, só que agora em PHP, porém, ao exibir, eu exibo ele no formato JSON. Eu tenho uma função do PHP que se chama JSON Encode funcionários. Então, ele converte esse vetor funcionários para o formato JSON. Né? E, para garantir que isso vai ser trafegado como JSON, eu preciso incluir no meu cabeçalho do PHP um header content type application JSON. Né? Vamos executar primeiro esse arquivo do JSON à parte. Né? Vou executar o funcionários. E vocês observem que ele vem aqui, formatado bonitinho. Né? Abre chaves, fecha chaves lá no fim. Aí eu tenho a dimensão funcionário, né? Que vem daqui, desse ponto do vetor. Funcionário, 2 pontos, abre colchetes, né? E aí eu vou ter o quê? O vetor funcionário. Então, o vetor funcionário na linha 0 é a Ana Silva, na linha 1 a Maria Ribeiro e na linha 2 o José Sanches, certo? Se a gente tirar esse header, né, ele vai escrever no formato, tá? Vamos atualizar, Percebam que vai mudar um pouquinho a notação aqui do texto. Ele escreveu aqui em formato texto normal, texto HTML. Né? Se eu mandar isso para uma chamada Ajax, ele vai receber como texto e não como objeto de notação. Tá? A gente vai fazer esse teste depois, mas quando eu deixo o cabeçalho, quando eu atualizo, ele até mostra no formato com uma outra cor aqui, falando que isso aqui é um objeto do tipo JSON. Né? Mas funcionários.php não vai ser uma página que a gente vai acessar direto, pensando num sistema. Né? Aqui eu fiz um exemplo colocando os vetores já pronto, mas futuramente a gente vai se conectar ao banco de dados, buscar os funcionários no banco de dados e montar esse vetor a partir do que eu tenho cadastrado no banco. Tá? Aqui eu já coloquei direto, só para a gente verificar o funcionamento. Beleza. Então esse aqui é o script que vai ser acionado via Ajax e esse aqui é o script principal, que é o programa, o exemplo 2. Então no clique do botão, né, faço uma chamada assíncrona com get funcionários, recebendo o resultado dessa chamada na variável f. Né? Então f vai receber o quê? Um objeto JSON.
Então percebam que vai manter o mesmo formato do exercício anterior, né? Só que aí, aqui eu declarei a variável f para poder jogar na div receptora. Aqui eu recebo a variável f, né, como resultado da minha chamada de funcionários. E aí o restante é a mesma coisa, né? Texto igual a vazio, tem o meu for each, né, preenchendo a variável texto e jogando a variável texto dentro da div receptora. Beleza? Vamos ver isso na prática. Então, exemplo 2, quando eu clicar, ele faz a mesma coisa. Ó, eu vou trocar agora no meu código, né, exemplo 2, desculpa, no funcionários, né? Vou comentar aqui o header para vocês perceberem que ele vai dar um erro. Não. Quando eu tento jogar agora, os dados eles não vêm como um formato JSON, né? Que ele não, na verdade ele não dá o erro porque eu estou tentando imprimir um objeto, então ele vai vir como texto, né? E aí essa variável f ela não é um vetor, então o meu for each não vai fazer nada, na verdade, né? Então percebam que quando eu clico, né, não aparece nada. Ó. Por quê? Porque agora a minha variável f recebida de funcionários, ela não é um vetor JSON, ela é simplesmente um texto, né, uma string, né, quando a gente viu lá a execução, ó, funcionários, né, agora ele não é mais um objeto JSON. Vamos comentar aqui, ó. JSON, não JSON. Então isso aqui é um texto. Então, se eu não deixar o cabeçalho, quando eu recebo esse valor aqui, na variável f, ela não é uma estrutura de JSON. Então, f.funcionário não existe. Então, o for each nem vai executar, certo? O for each não executa, texto mantém vazio, a div receptora mantém o quê? Texto vazio, né? Se eu troco meu funcionários para JSON, aí ele consegue pegar a estrutura e executar. Maravilha? Então, eu acho que de JSON, por enquanto, é isso, né? E para quem tiver uma dúvida e quiser dar mais uma aprofundada, acessem o site da w3school.com/js/js_json_intro.asp. Beleza?